Encerrando as atividades desta manhã, será realizada agora a entrega simbólica das boinas de veteranos falecidos antes do 32º Encontro Nacional. Bom, chamamos a ocupar seu local no palco a senhora Maria Isalete de Brito Leal, filha do Tenente Leal, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, falecido em 26 de 8 de 2022. E esse encontro, o ano passado, em novembro, dos veteranos da FEB, eu levei a boina do meu pai e foi imposta a boina na minha cabeça. Foi um momento assim, que eu não queria que estivesse acontecendo aquilo, mas foi um momento de muito orgulho, porque daqui para frente, daquele momento em diante, foi a primeira vez e eu usei a boina dele. Foi nesse encontro. Foi um momento que passou um filme na minha cabeça. Desde a hora que eu estava sentada, que tudo foi falando, que eles anunciaram, que eu subi, que eu estava lá em cima e olhando todo mundo, eu falava, estou sem meu pai. Foi um momento muito difícil. Passou um filme na minha cabeça desde a minha infância, desde a vinda dele aqui, tomar um café comigo todo dia, das formaturas que eu arrumava, colocava a boina na cabeça dele, e agora ela ia na minha cabeça. Então é uma coisa até difícil de descrever, porque não tinha como a emoção tomar conta. E eu olhava assim, depois que colocou a boina, que eu olhava para a plateia, o pessoal que estava assistindo no momento, todo mundo estava chorando. Porque aqueles que conheciam meu pai pessoalmente sabiam os sentimentos. E os que não conheciam pessoalmente, conheciam através do meu trabalho, através de vídeos e das coisas que eu fazia com ele. Então foi um momento que a vida passou na minha frente. Eu acho que foi aí que caiu a ficha que a minha jornada agora seria sozinha, sem ele. Eu tive momentos de que eu falei que eu não ia continuar com isso. Vou continuar não, eu não vou continuar. Aí até que, chegando 7 de setembro, que foi antes disso que eu desfilei, eu não ia desfilar, porque todo ano eu desfilava com ele. Ano passado não tinha. E eu comuniquei à prefeitura que eu não ia desfilar. Passados uns dias, eu abri o celular, assim, do nada, eu falei, deixa eu ver alguma coisa aqui para ver se me distrai. E tinha um vídeo que eu não lembrava nem dele, e eu abri o vídeo. Era ele falando que tinha orgulho, que eu era a única filha que fazia esse trabalho, que ele tinha orgulho de mim, falando mais algumas coisas. E aí eu disse, não posso parar. Aí eu desfilei 7 de setembro, fui no encontro, recebi a boina, continuo e assim, não podemos parar. Ninguém, é só eu não, até os que são entusiastas pela FEB não podem parar. Francisco Conceição Leal nasceu em 11 de agosto de 1922, na cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro. Filho de Virgínio João de Carvalho Leal
ferroviário da Central do Brasil e de Luísa Conceição Leal. Alistou-se no Tiro de Guerra 551, transferido depois para a primeira formação sanitarista, que mais tarde seria o Batalhão de Saúde da Força Expedicionária Brasileira. Foi novamente transferido para o Regimento Andrade Neves, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Mais tarde, após fazer o curso de cabo, foi convocado para a FEB, indo para a Europa em 22 de setembro de 1944, com apenas 22 anos de idade, lutar na Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, voltou para o Brasil em 12 de agosto de 1945. Em 1949, casou-se com Carolina de Brito, filha de José Maria de Brito e Teresa Cecília Fonseca de Brito. E dessa união nasceram 4 filhas, 6 netos, 3 bisnetos e 2 bisnetas. Em 1952, fixou residência em Volta Redonda, trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional até a sua aposentadoria. O veterano Francisco Conceição Leal deixou esse plano físico pouco depois de completar um centenário de vida. Seu legado de coragem, empatia, ousadia e amor para sempre será lembrado. Sua filha Maria Isalete de Brito Leal faz essa homenagem, deixando para as futuras gerações uma história a ser sempre contada. Um exemplo de quem, com confiança, esperança e fé, dedicou todo o seu amor à pátria e à família, ao veterano Francisco Conceição Leal. Ouviram do Ipiranga mais explácidas que um povoado retumbante. Deu sol a liberdade, raios úlgidos, ilhoso céu da prata nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. O Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Sonho desde o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu fogo no céu de sonho límpido, e a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, os belos edificados do colosso, e teu futuro esplenda essa grandeza, terra dourada. Entre os mil estrelas e a pátria amada, meus filhos desses olhos, irmã, gentil pátria amada, Brasil. A Segunda Guerra Mundial, o maior conflito militar da humanidade, aconteceu entre 1939 e 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Entre os eventos que contribuíram para o seu acontecimento está a expansão do totalitarismo, sistema político onde há o domínio absoluto de uma pessoa sobre uma nação. Na Alemanha, devido ao descontentamento com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que obrigou o país a reduzir suas forças armadas e pagar indenizações aos vencedores, surgiram movimentos radicais, como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que ocupou o poder em 1933. Hitler iniciou um movimento de doutrinação da população e perseguição às minorias, além de iniciar o rearmamento e a expansão territorial.
A Itália fascista e o Japão imperial seguiam processos semelhantes, gerando inimizades com outros países, fato que gerou uma aproximação entre essas três nações. O estopim da guerra foi o ataque das Forças Armadas Alemãs à Polônia, levando os britânicos e franceses a responderem à agressão com uma declaração de guerra. Assim, foi formada a Aliança Eixo pela Alemanha, Itália e Japão contra os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. A Segunda Guerra deixou um saldo sem comparação de morte e destruição, sendo marcada por uma série de acontecimentos chocantes que mudaram o rumo da história e da humanidade. Alguns dos mais marcantes foram o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Até 1937, o Brasil mantinha relações cordiais com a Alemanha, e durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, o país se manteve neutro em relação ao confronto. Porém, em 1942, essa situação mudou, após alguns submarinos nazistas torpedearem navios mercantes brasileiros, provocando a morte de centenas de pessoas. Depois desse acontecimento, houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra, e o governo de Getúlio Vargas passou a apoiar os aliados, declarando guerra à Alemanha e ao Eixo em 31 de agosto de 1942. Com o propósito de participar do confronto, foi criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que se ajuntou ao exército norte-americano e foi treinada por eles. O primeiro escalão chegou à Itália no dia 16 de julho de 1944. A FEB ajudou a conquistar pontos estratégicos como Massarosa, Camaiore, Monte Prano, Monte Castelo, Castel Nuevo e Montese. Quando o Brasil entrou na guerra, e vai hoje, vai amanhã, vai depois, não vai, e nunca que embarcava, né? Então a turma criou aquela. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. Porque vai hoje, vai amanhã, não ia. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra, porque cobra não fuma. Então o Brasil também não ia para a guerra, né? E assim foi, né? Mas aí no fim, a cobra fumou.
Francisco Conceição Leal seguiu no contingente do 3º escalão, embarcando no dia 22 de setembro de 1944. Seguiu no navio de transporte de tropas da Marinha Norte-Americana, chamado General Miles, sob o comando do General Olímpio Falconier da Cunha. Quando desembarcou do trem e avistou o grande navio, seu coração disparou. Seus pensamentos foram para a grande viagem. A emoção tomou conta. Pensava nos fatos daquele momento e na família que deixaria para trás, sem saber se um dia estaria de volta. Seu pai era fiscal de tração dos trens e viu o desembarque das tropas que vinham da Vila Militar. Em meio a uma multidão, tentava chegar mais perto do navio para poder se despedir do filho. Ora seus olhares se cruzavam, ora se perdiam. A distância, a tristeza, a despedida ao longe e um filho que acenava e gritava para o seu pai: "Pai, não fique triste. Estou indo satisfeito, com vontade de lutar pela paz do nosso Brasil." Francisco Leal desembarcou na cidade de Nápoles, na Itália, no dia 7 de outubro de 1944. Após o seu desembarque, passou pelo depósito de pessoal e foi designado para o depósito de intendência, servindo por um pequeno período na função de motorista. Foi transferido para a artilharia divisionária, no 3º Grupo 105, no 1º do 2º Regimento de Obuses Auto-Rebocado, Grupo Souza Carvalho, que deu a última rajada de tiros na rendição da 148 Divisão Alemã, permanecendo na artilharia até o fim da guerra. Serviu nas comunicações, fazendo parte na ligação telefônica entre a linha de frente e a retaguarda, e de grupos de reconhecimento e patrulhas. Muita gente que desertou. Isso eu não faria até hoje. Estou com 89 anos, se talvez o Brasil precisasse de mim, todo ruim como eu estou, eu ia defender minha pátria. Você não tem. Sou patriota. Quanto ao embarque do meu pai para a guerra, eu não fazia ideia de como tinha sido marcante na vida dele e do meu avô. Porque quando eles embarcaram, a família não ficava sabendo, como a família dele é de Valença, não tinha como despedir de ninguém, né? E quando deu o embarque, a ida dele, foi determinado que eles iriam, saíram tudo da Vila Militar, em trem, fechado, janela fechada. Ele contava como era os pensamentos dele naquele trajeto da Vila Militar até o porto, né? Ele observando cada um dos seus companheiros, aquela emoção toda. E na cabeça dele, ele ficava pensando que não tinha despedido de ninguém. Ele sempre falava, quando ele ia a Valência, ele falava: a guerra está acontecendo. Ele tinha uma instrução
muito grande, ele tinha um conhecimento muito grande de história. Então ele falava, olha, tá ficando feio, uma hora a gente vai embarcar, a gente vai indo, vai embarcar. Ele ia falando, mas aconteceu sem despedida. E quando ele estava no porto, na fila para embarcar no navio, ele viu o meu avô. Porque o meu avô, ele trabalhava na central e ele era chefe de linha nessa época. Ele começou como maquinista e chegou até chefe de linha. E o meu avô viu que os soldados estavam embarcando. E nesse momento ele foi subindo, foi caminhando e ele viu meu avô de longe e ele pediu para ele se ausentar um pouco da fila para ir se despedir do pai. E não deram esse consentimento para ele se despedir. É impossível, ninguém, como que seu pai vai estar aqui? Né? Ele falou, mas é meu pai, ele está ali, ele é chefe de linha, ele está ali e tal. Eles não deixaram. Aí meu pai subiu no navio e do convés ele se despediu do pai dele. E o pai dele ainda pegou uma carta que ele trazia no bolso para entregar para o meu pai, era uma carta da minha mãe. E ele conseguiu dar para um soldado, o soldado ele mostrou quem era, e o soldado conseguiu chegar com essa carta até o meu pai. Quando eu fui entrar no navio, né? Meu pai estava entrando dentro da locomotiva. Aí eu falei, deixa eu despedir do meu pai ali, então, despedir seu pai, rapaz, aqui não pode entrar ninguém, lá fora nem nada. Eu falei, não pode alguém, mas meu pai pode. Aonde entrar a locomotiva da central, ele entra, não tem esse problema não. Mas aí não deixaram eu já despedi do meu pai, porque já estava determinado cada um no lugar que ia ficar, no navio, né? Aí ele pegou, aí eu subi, fui lá pro convés, né? Aí não deu tempo dele chegar em mim para despedir, né? Aí eu fiquei lá em cima, a gente conversava, ele ficou lá embaixo, eu lá no convés do navio, ficava conversando com ele, né? Aí tá conversando e tal, aí a soldadesca perguntou, quem é aquele lá? Eu falei, meu pai. Quem é que você ficou conversando? Ninguém ia lá conversar, não podia entrar lá, né? Aí eu falei, meu pai, mas seu pai, ele entrou, eu falei, ele pode entrar em qualquer lugar que entra um trem da central, ele entra, não tem problema não. Aí ficamos conversando ali e tal, aí depois ele falou assim, olha, tem uma carta aqui da Caína era minha namorada, a Carolina, né? Falei, entrega um rapaz aí, fala que eu vou para o alojamento tal, dentro do navio, para ele levar lá para mim. Eu levou, fui lá, e aí conversando com meu pai ali, a hora que me deu muita tristeza foi na hora que ele saiu, ele despediu, né? E que foi, eu fiquei olhando assim, ele foi caminhando, aquele passo ali, aqui na cabeça dele passava, era um burburinho, né? Eu indo para a guerra, quando ele foi andando para lá pegar uma locomotiva para sair, né? Poxa, aquilo me doeu um bocado. Eu vi meu pai andando ali, sabendo que eu estava indo para a guerra. Porque lá na guerra é o seguinte, na guerra você sabe que todo mundo está bem, está em casa. Agora quem está aqui não sabe o que está acontecendo lá. Né? Para a pessoa que fica, sempre é um drama pesado mesmo, né? Porque para quem fica, porque a gente sabia, eu sabia que a família está tudo bem. Agora eu não sabia que eu estava bem, estava vivo, estava morto, né? E assim foi levando. A despedida dele foi muito triste, ele lá de cima, acenando para o pai dele aqui acenando, dando um pouco de força, mas a emoção tomando conta, e ele falou para o pai dele, falou para o meu avô, para ele não ficar triste que ele estava indo porque ele queria, porque ele ia lutar pelo país dele,
Essas coisas assim. No livro está exatamente o que ele falou. Então, quando ele veio me contou essa passagem, não tinha como não se emocionar e chorar e abraçar ele. Porque ele falou com tanto sentimento, como se tivesse naquele momento que a lágrima escorria no rosto dele. E quando a gente se torna mãe, se torna pai, a gente começa a ter mais noção desse sentimento por filho. Então, eu já tinha meus filhos, eu fiquei imaginando como seria a minha situação na mesma do pai dele ver um filho partindo, sem poder despedir, só acenar de longe, e o filho lá de cima ainda falando para eu ficar tranquilo que ele ia defender o país, que ele estava feliz por estar indo, mas ele falou para mim assim, eu não estava feliz, eu não pude abraçar meu pai. Então, essa despedida dele marca quem lê e me marcou muito quando eu escrevi. Porque é o sentimento que a gente fica pensando se fosse o meu filho que tivesse ido para uma guerra na idade que ele foi. Então, se você der uma olhada para todos os veteranos, eu que faço live com descendentes de veteranos, cada foto que eu vejo de um veterano que o filho, o sobrinho mostra, eu digo, meu Deus, olha que criança indo para uma guerra. Eu tinha medo do tubarão, que cai ensinava, o navio fosse a pique, o tubarão não ia beijar ninguém, não, nem era comer mesmo. Ele recebia mesmo porque nós fomos lá combater os alemães que tomaram conta da Itália, né? Então, eles chamam, tanto os alemães, os italianos, chamam os brasileiros lá de libertadores. Nossos libertadores, quer dizer, nós livramos a Itália do jugo alemão. Então, eles tratam a gente assim, como libertador deles. Então, nosso exército, ele foi considerado, nosso exército, nossa aeronáutica, nós não tínhamos apenas militares, nós tínhamos humanos lidando com humanos. A pior parte da guerra, para a maioria deles, era a fome. E os brasileiros eram solidários, eram afetivos. Então, eles ficaram marcados no coração dos italianos. Você vai na Itália, quando você anda naquele território onde o Brasil ocupou, todas as pessoas tratam o brasiliano e as crianças cantam o nosso hino na escola, cantam a canção do expedicionário, que muitos brasileiros nem conhecem. o povo sofre muito na guerra, só quem viu é que pode sentir, tá vendo? A miséria. Se ele procurou o resto de comida para comer, eles vinham com uma lata igual essa de tinta, né?
Aquilo era lata de ração. Eles levavam lá para pegar resto de comida da gente para comer, mas eu nunca dei resto, nunca na minha vida. Eu fazia o seguinte, eu calculava o que ia dar para eu comer, o que não ia dar. Antes de eu comer, eu já passava para eles. Eu achava ridículo dar resto de comida. E assim, ele levanta e acabava de gente que não ligava, que dava o resto. Eu não fazia isso. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. Das histórias que eu escutei do meu pai, tanto do período dele, de caserna, quando ele estava no Regimento André de Neves, e também do período de guerra, todas as histórias têm uma coisa que marca. A de André de Neves, que foi o período que ele, antes de embarcar, são histórias engraçadas. Você ri. Quando ele me contava, eu ria muito. Parava de escrever e ria demais. Que até teve uma história que ele foi parar no pescoço do cavalo. Então, ele contando isso aí, parece que estou escutando ele contar. Acender a tocha. A gente dava uma fugida, ia lá, não passei, né? Mas eu, por exemplo, tinha um lugar lá na Itália chamado Valência. Eu sou de Valença, a cidade da Valença. Aí o meu primo falou assim, você quer dar um mochila? Vamos dar uma chegada em Valença? Eu falei, vamos embora. Aí nós fomos lá para o lugar e sentamos lá, na beira do paredão, assim, sentamos ali, era um despejadeiro lá para baixo. Aí nós ficamos ali conversando. Aí veio a ragaça era as garotas, né? Veio e ficava conversando com a gente ali, batendo papo. Aí o italiano falava assim, eu vou para o Brasil e minha irmã vai cadê? Você vai casar com a minha irmã? Aí me perguntou se tem irmã, eu tenho duas, não tem nada, filho. Aí eu botei duas retratos, um de perfil e um de frente, da minha namorada, que veio ser minha esposa. Por essa aqui, essas duas irmãs aqui são minhas, essas duas moças são minhas irmãs. Aí ficaram entusiasmados para vir no Brasil para conhecer meu irmão. Eu falei, vai lá para você ver. Mas era uma fada. Tinha uma parada que ele era, assim, a turma chama de crente. Então eles chamavam de Gabriel, o nome dele. Eles chamavam de irmão Gabriel, o irmão brasileiro aqui, né? E aí todo mundo recebia a carta. E o irmão Gabriel não recebia. E ele contava o caso de uma moça que namorou no norte e tal, e tudo, contava uma história minha, do namoro e tal. E eu fiz uma carta, tudo dentro bonitinha, redondinha, uma mulher faz a coisa. E peguei uma carta daqui, que foi para lá, eu tirei ela, a carta era aberta, cortada assim, e escrita aberta pela censura, porque tudo era censurado, tanto que vinha para cá como que ia para lá, né? Aí eu abri aqui o colinho direitinho ali, como se fosse carta ainda daqui, né? Do Brasil. Aí todo mundo ia ler a carta. Aí o irmão Gabriel falava assim, agora você, irmão Gabriel, não vai ler a carta não? Ah, sim. E rapaz, a carta eu que escrevi. Tá entendendo? Nunca descobriu isso. E aí ele disse, mas a letra é igualzinha dela. Aí ele liga então e fala assim, nesse pedacinho aqui não. A gente vai ter um decado todo jeito, esse pedacinho aqui eu não vou ler não. O que tem, Gabriel? Está só entre nota aqui, pode ler. Não, esse pedacinho aqui eu não vou ler. Ele bateu muita molecagem, sabe? Vai ser bom para passar tempo. A história mais triste que me deixou para pensar e que ficou assim martelando na minha cabeça
eu acho que uma delas foi a história do Jaci, o melhor amigo dele da guerra, porque o Jaci saiu daqui junto com ele. O Jaci ficou a guerra toda junto com meu pai. E olha que meu pai saiu, ele era da cavalaria, ele foi pela infantaria. Em março de 45 ele foi para a artilharia. Na artilharia ele fez comunicações. Então meu pai passou por 4 armas durante o período dele de regimento e guerra. E o Jaci com ele, nesses períodos todos. Então o Jaci também fez a mesma coisa com ele, passou por 4 armas. E o Jaci fez uma ligação telefônica junto com ele, que quase os dois morreram. E o Jaci voltou no mesmo navio que meu pai. Quando eles descem do navio, o Jaci morre, assassinado. E o meu pai, até os últimos dias de vida dele, ele falava no Jaci. Ele nunca deixou de falar no Jaci. A outra, que também foi muito marcante, porque eu comecei a escrever as histórias lá na casa dele quando minha mãe estava doente. Quando ela melhorou, aí eu já fiquei mais em casa, ia lá, mas não para ficar direto. Ele vinha até o meu apartamento para a gente conversar e tomar café todos os dias. E nesses dias que ele chegava, que eu via que ele estava bem, alegre, aí eu puxava assunto para ele me contar mais coisas da Segunda Guerra. Agora, assim, aqui o que me marcou muito foi o dia que a gente estava na sacada do meu apartamento aqui. Ele começou a olhar e falar de como a cidade cresceu. E eu fiz uma pergunta para ele, que nunca mais eu fiz, e eu não aconselho a fazer para nenhum que vai para uma guerra, se ele matou alguém. Ele me respondeu, ele olhou para o nada, como sempre, quando ele vinha com essas histórias, assim, ele ficava com um olhar vago no horizonte, virou, olhou bem para mim e falou: atirar eu atirei, se eu matei eu não sei. Rapidinho assim, não falou mais nada. E voltou outra vez para a paisagem e me contou de quando os aviões do Sentapua veio, ele fazia com a mão o movimento da vinda dos aviões, o barulho que os aviões faziam, ele fazia com a boca, e que o avião dava aquele rasante, soltava as bombas, levantava e ia embora. Então ele falava que era um pássaro fazendo aquilo. E eu falava para ele assim: mas de onde o senhor estava, dava para o senhor ver o que acontecia com as bombas? Ele falou assim: é como você está vendo aquelas pessoas passarem ali. Dava para ver assim, tudo voando. Não caía muito, né? Aquela bomba alemã, parece que é Chirac, eles dão o nome, ela explodia no ar. Explodia no ar e espalhava os estilhaços para tudo quanto é lado. Eu tenho lá um estilhaço, ele passou soprando assim no meu ouvido e caiu lá. Um pedaço de granada desse tamanho assim. Eu tenho guardado lá em casa. Até na hora que ele caiu, eu ainda peguei, e feito o bobão, peguei, estava quente, ainda queimei o dedo. Porque ele quando explode, ele esquenta muito, né? Então foi uma história que me marcou muito, os acontecimentos dele de guerra e a história do Jaci. Foi ele falar que viu bombas e aquilo explodindo e tudo voando para lá. Então você já imagina, todo mundo dá para imaginar o que ele via voando, né? Então essa foi uma história que me marcou muito, dentre todas as que estão no livro. Todas foram assim, difíceis de escutar, difíceis de escrever, e em muitos momentos eu chorei com ele. Muitos momentos eu chorei com ele contando as histórias. Então esse livro que eu escrevi é um livro de história muito verídica, com muitos sentimentos dele e meus. Então é isso.
quando chegou a notícia, né? Terminou a guerra, aí foi aquela festa, né? Me lembro que nós fomos para o acampamento de lona, né? As barraquinhas. Nós fomos acampados lá até o dia do embarque, de volta, né? Do Brasil. Ficamos ali, calor, nossa, em Nápoles. Nossa, um calor danado. O ministro Eurico Gaspar Dutra, num ato reservado do dia 11 de junho de 45, ele proibiu a FEB de contar seus feitos históricos. Ou seja, quando eles chegassem aqui no Brasil, eles não poderiam falar todos os atos de heroísmo que eles tiveram, que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Eles não poderiam falar o que ocorreu lá. E após uma semana que eles chegaram, eles já não podiam usar nem mais uma farda. Eles chegaram, desfilaram, mas eles já nem eram mais militares. A baixa deles ocorreu lá na Itália. Então aquele lindo desfile, a população toda esperando, aplaudindo. E muitos ex-combatentes nem sabiam disso. Eles falavam, quando você fala assim, o senhor teve baixa na Itália. Eu falo, não, minha filha, eu cheguei no Brasil uma semana depois que eu fui na Vila Militar assinar a minha baixa. Na realidade, ele realmente foi assinar a sua exoneração, né, o seu licenciamento, né, das forças ativas do Exército, mas ele já não era mais considerado um militar, né, de acordo com todos os decretos que foram emitidos na época. Mas por que dessa tentativa de invisibilidade da FEB? Muitos militares na época tinham aquele revanchismo, né? Aqueles soldados cidadãos. Por que soldados cidadãos? Eles não eram militares de carreira, né? Então, e eles tinham medo, os militares de carreira que ficaram aqui, né, deles terem mais glória, afinal, né, eles foram lá combater e terem promoções e terem seus feitos mais destacados. Então, teve também essa questão dentro do próprio Exército Brasileiro. Então, os ex-combatentes, eles chegaram no Brasil já com a sua força diminuída, assim por se dizer. Quando eu cheguei, nós estiramos ali na Avenida Rio Branco, a Avenida Rio Branco estava super lotada, né? E a minha namorada tinha um parente dela que morava na Avenida Rio Branco, ali no Rio. E ela foi lá para casa, ela morava em Paraíba do Sul. Ela foi lá para a casa dos parentes e ficou lá para assistir o desfile dos soldados, né? Aí eu olhei, eu via lá, as parentes dela moravam lá, calculei logo que ela devia estar lá, né? Aí eu vinha lá na sacada lá, aí eu assinei para ela, né? Assinei ela ali, agora toda alegre, né? Aí depois nós encontramos. Aí eu fui lá no quartel, deixei a mochila lá, aquelas coisas todas, e fui lá para a Avenida Rio Branco, para a casa onde ela estava. A parenta dela, ela se chamava Dondô, não sei se era apelido, o que era. Aí eu fui, ela desceu, foi encontrar comigo lá embaixo, na portaria. E aí eu fiquei conversando, não ia sair perto dela de que jeito, né? Eles queriam que eu subisse, fizeram lá uma mesa, tudo para comer, aquela tudo. Quem diria que ia subir lá comer qualquer coisa? Eu queria estar com ela ali embaixo. A nossa vida familiar, eu sempre digo que o meu pai era um super pai e minha mãe uma super mãe. Era um casal que sempre eles tiveram um amor pelo outro difícil da gente encontrar. Era muito amoroso, ele com ela e ela com ele. Os dois estavam sempre juntos, tudo fazia junto. Era coisa de família que a gente às vezes fica olhando hoje em dia e não vê. Meu pai amava muito minha mãe e minha mãe amava muito meu pai.
Era um casal que chegou a fazer bodas de prata, fez bodas de ouro e teve festa. Minha mãe gostava de festa, tudo minha mãe fazia festa. E ele era aquele marido que ela falava assim, ficou faltando leite condensado. Ele saía e ia comprar o leite condensado. Quando ele chegava, ela falava, faltou o coco. Ele saía e ia buscar o coco. Então, ela gostava de fazer festa e ele contribuía para sair tudo do jeito que ela queria. Então, eu vejo, assim, nos meus pais, um exemplo de casal unido e de amor. E isso eles transmitiam para a gente. Transmitiam. E eles, os dois, tinham muita preocupação com o nosso futuro. Então, o que ele falava, vou deixar para vocês o estudo. E deixou. Ele nos ajudou até na formação da faculdade. Não era muito financeiro, mas ele corria atrás de emprego para a gente trabalhar, para a gente poder pagar a faculdade, e ele continuava dando o apoio, e quando precisava de alguma coisa, ele estava ali ajudando. Assim, eles, meu pai e minha mãe, sempre foram assim, super pais. Eu falava assim, eu cantava com a Caína Tia. Eu vou para a guerra, Caína. Amor, não fique triste, não. Eu volto, Caína, eu volto. Eu volto para pedir a sua mão. Caína, deixa a porta. Caína, deixa a porta aberta. E espera que a vitória certe. Mais tarde vai ser para nós dois. Virou os garotinhos depois. E um dia, Maria, se a pátria precisar, nós temos soldado para dar. Eu gostei dessa música. As associações foram surgindo por necessidade de lutar pelos direitos que eles tinham, porque eles voltaram já desmobilizados, né? E houve muitas promessas e não estavam sendo cumpridas as promessas. Então foram criadas as associações. As associações, elas trabalhavam para readaptar a vida civil do ex-combatente. Então, eram encaminhados vários requerimentos de amparo aos ex-combatentes. Eles se uniram politicamente, apesar da associação ter sido criada e apartidária, havia muita dissonância política dentro dela, tanto que houve uma segregação. Por isso foi criada a Associação dos Veteranos da FEB. Muita gente acha que as questões dessa segregação foram questões pessoais. Isso porque em 1967, a Lei 5.315, ela diz que ex-combatente era todo militar que se licenciou do serviço ativo e voltou para a vida civil, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, e que tenha participado efetivamente dos esforços de guerra. Ou seja, o militar do Teatro de Operações do Nordeste, que ficou em defesa do nosso litoral, ele também é ex-combatente. Os militares que foram para Fernando de Noronha, para aquela guarnição, também são considerados ex-combatentes. Os nossos aviadores da FAB também são considerados ex-combatentes. Todo o pessoal da Marinha que fez o comboio do Atlântico Sul e que fez toda aquela vigilância também são considerados ex-combatentes. Então, muitos ex-combatentes achavam que somente quem esteve de frente a frente com o inimigo, um solo italiano, que deveria ser chamado como ex-combatente, ter esses direitos garantidos. Eles tinham muitos direitos, apesar de mal feita, havia muitas leis e a burocracia que impedia eles de usufruírem isso. Eles tinham direito à casa própria, estava na Constituição, mas
Foram poucas associações que conseguiram tirar isso do papel. Elas faziam todos os requerimentos para o Ministério da Educação, para colocar os filhos, porque eles tinham direito que os filhos estudassem em colégios particulares, eles tinham direito a trabalhar em serviços públicos sem prestar concurso, entre outros direitos que eles tinham, como a pensão, né, dos ex-combatentes, que desde que eles fossem inválidos, não recebessem de cofres públicos e não tivessem meios de sobrevivência, eles tinham que passar por inspeção de saúde. Como eu disse, era muita burocracia e muitos não conseguiram ter esses direitos cumpridos ainda em vida. Mas as associações foram criadas para isso, para ajudar a tanto essa readaptação civil, quanto também para manter viva a história deles, tanto que eles criaram vários monumentos, como o Monumento dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Aqui em Valença temos vários monumentos referentes aos ex-combatentes. Nós temos, próximo à rodoviária, nós temos um monumento à FEB, nós temos o trevo dos ex-combatentes, onde em cada canteiro representa uma arma, né? Ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica. Não só em Valença, mas como no Brasil inteiro, várias ruas têm nome de ex-combatentes. O meu pai, ele era sócio fundador da Associação daí de Valença, e também de Volta Redonda. Ele era sócio fundador das duas. E também ele era sócio da Anfifeb Central no Rio de Janeiro. A Anfifeb, ela foi criada por causa dos direitos daqueles que foram para a Itália. E ele fazia parte. Foi através da Anfifeb do Rio de Janeiro que ele conseguiu muito dos direitos, inclusive receber como segundo-tenente. Então foi através, porque eu tenho documentação provando isso aí, que foi através da Anfifeb do Rio de Janeiro. E dentro das associações, eles continuavam lutando também com os mesmos direitos. Então, quando ele foi para o HCE fazer os exames para conseguir reformar, foi pela Associação de Volta Redonda, porque ele já estava em Volta Redonda. Mas ele tinha muito carinho pela Associação de Valença, que foi a primeira que ele ajudou a criar e frequentava. A criação da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção de Valença, contou com um sócio fundador muito querido por todos, seu Francisco Conceição Leal. Ele também ajudou a fundar a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção Volta Redonda. Seu Francisco era aquela pessoa agradável, que tornava o ambiente acolhedor. Ele trouxe esse ensinamento, essa coragem não de lutar contra o inimigo fascista lá do outro lado do oceano. Ele nos ensinou essa coragem de encarar a vida, de lutar pelo que acreditamos e de preservar essa memória dos ex-combatentes. Essas associações foram muito importantes para eles terem os direitos que eles conseguiram. Muitos morreram sem receber nada, que teve casos de suicídio, alcoolismo. Então, muitos não conseguiram receber esses benefícios. E muitos também, depois disso, que alguns conseguiram, outros não conseguiram, eu tive conhecimento de veteranos que não conseguiram nem a reforma. Mas a associação sempre lutou muito para eles terem esses direitos, que eles não foram agraciados, né? Foi prometido, não foram cumpridos. Eu vou colocar a música, o senhor sempre gostou de cantar em italiano, eu vou colocar a música para tocar com Pavarotti. Aí eu queria que o senhor cantasse também. Será que eu vou lembrar? Vamos ver se o senhor consegue acompanhar ele.
tá? Aí canta alto para poder não ficar muito baixinho, ok? Ok. Então vamos lá. Eu tive assim uma convivência com meu pai desde a minha infância. Então eu sempre fui muito grudada a meu pai. Ele chegava do serviço, eu grudava nele. Quando ele ia trabalhar, ficava dando tchauzinho para ele até ele sumir na esquina. E ele me chamava de sua sombra ou então de chaveirinho, porque eu era muito grudada com ele. Então eu sempre fui muito chegada ao meu pai. Era assim, uma ligação muito grande mesmo. E ele sempre teve um carinho muito especial por mim. Isso eu sentia. O que ele sentia por mim era o mesmo que eu sentia por ele. Então, a nossa convivência era muito boa. Era uma convivência assim, de momentos alegres, de momentos tristes, de momentos dele me consolar, momentos dele me dar muito conselhos e que graças a Deus eu consegui absorver e aceitar os conselhos, e todos os conselhos que ele me deu eu segui e fui vitoriosa em todos os momentos. E a minha maior alegria foi poder, na velhice dele, cuidar dele. Ele não foi só um grande pai, ele foi um herói. Escutando as histórias dele, tendo mais convivência com a parte dele de guerra, aí que eu passei a admirá-lo mais ainda. Momentos da infância, de vez em quando eu começo a pensar e vem à minha mente ele brincando com a gente. Era um pai carinhoso demais, brincava muito com a gente. Ele ajudava a gente nos trabalhos escolares, quando tinha que fazer uma maquete, ele que ajudava a gente a fazer, e sempre com uma paciência, que eu falo assim, como um homem foi para a guerra, passou por tudo aquilo, e ele tem essa paciência e esse amor com a gente. E na parte, depois de adulta, eu comecei a enxergar meu pai de uma outra forma. Aquele pai presente. Em todos os momentos da minha vida, seja na alegria, na tristeza, meu pai estava ali presente. E sempre me apoiando. Sempre me apoiando. O que eu tenho hoje de lembranças do meu pai, do período da guerra, eu agradeço a minha mãe, porque ela que guardava tudo com carinho. Então, na nossa infância, a gente pegava os objetos do meu pai e brincava com aquilo. Brincava, fazia cabanas e brincava de guerra. A gente nem sabia o que era isso, a gente brincava e usava todo o material que ele trouxe, a gente brincava com aquilo tudo, eu tinha um fascínio para aquilo, sem ter a menor ideia do que eu estava usando, do que eu estava colocando a minha mão. As cartas que ele recebeu, que ele mandou, eu sentava e eu tentava colocar aquilo em ordem cronológica para eu ler, eu queria ler a história, como se fosse um livro, mas era impossível. Não tinha como fazer essa cronologia das cartas, porque elas chegavam às vezes 2, 3, 4 de uma vez e os assuntos misturavam porque faltava uma carta. Então era confuso, mas eu li todas.
E nessas cartas eu via o amor da família com ele, dos amigos, o amor da minha mãe por ele, dele para minha mãe, a saudade, a vontade dele voltar, as orações que ela fazia para ele voltar vivo. E então eu ficava fascinada com isso tudo na minha infância, depois na minha adolescência, mas quando surgiu a ideia de fazer o livro, que eu me aprofundei na vida do meu pai. Aí que eu comecei, aquela admiração que eu tinha por ele, aquele fascínio por tudo aquilo que eu estava vendo ali, dos objetos dele, aí se tornou real, e aí eu fui ver qual a importância daquilo tudo que estava ali. A Itália, em 2015, nas comemorações de 70 anos do fim da guerra, ela começou a mexer com meus sentimentos na preparação para ir. Na viagem dentro do avião, eu pensava assim, sou a única da família que estou indo. Eu tenho que olhar os mínimos detalhes, eu tenho que olhar tudo, saber de tudo, eu tenho que gravar isso tudo, ficar na minha memória, tem que ficar, e eu fui com esse pensamento. Pouco eu dormi na viagem. Eu queria ver, tomar conhecimento de tudo, na hora que passasse em cima do Estreito de Gibraltar, eu queria ver, porque meu pai falou daquilo, então eu queria tomar conhecimento de tudo. Apesar dele ter ido de navio, eu ter ido de avião, mas eu ia passar também por cima do Gibraltar. Eu ia sair do nosso mar e entrar em outro mar. Então, isso tudo eu queria tomar conhecimento. E lá na Itália, eu vesti a farda dele, eu andei no jipe da época da guerra e fiz o caminho que ele fez. A cada lugar que eu passava, que as pessoas, com muito carinho comigo, todos desse evento, me mostrava que aconteceu isso, aquilo, que aconteceu aquilo, foi me mostrando, eu fui absorvendo e falando, meu pai passou aqui, nossa, isso aqui é muito perigoso, nossa, como é que eles conseguiram passar? E eu fui analisando tudo isso. Mas um momento que foi, assim, muito marcante, foi subir no Monte Castelo, que foi uma batalha terrível. Quando eu estava subindo, eu ainda falei, eu não vou aguentar subir, minhas pernas doíam, tremiam. Eu falava, gente, como dói a perna para subir. Mas era o nervoso, era aquela ansiedade que estava me fazendo aquilo tudo. Aí, um amigo meu ainda veio e falou assim, o Vitor virou e falou assim, se seu pai subiu, por que você não vai conseguir subir? Eu digo, aí ele tinha a idade que ele tinha, olha a idade que eu tenho, ainda brinquei com ele assim, mas consegui subir. Quando eu cheguei no topo do Monte Castelo, que eu olhei os alemães lá em cima, eu estava no local onde os alemães estavam, e que eu olhei naquela planície de onde os brasileiros vieram, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, Deus é brasileiro. Porque eu vi numa planície dessa, cá de cima a gente vê tudo. Agora eu ainda tenho uma vegetação, naquela época não tinha, porque estava um frio terrível. E eu cheguei na beirada, assim, que eu fiquei olhando, eu senti um arrepio, a impressão de que meu cabelo tinha levantado tudo, e senti como se meus pés estivessem saindo da terra, flutuando. Então, aquele momento, para mim, foi assim, um momento que eu lembrei dos que subiram, da história que meu pai contou, que ele subiu fazendo ligação telefônica, quase morreu ele de Jaci. Lembrei dos que lá perderam a vida, no Monte Castelo. Aí eu comecei a chorar e rezei.
fiz as minhas orações por aqueles que conseguiram voltar e principalmente os que perderam a vida lá, jovens que perderam a vida. Se a gente vai num lugar desse com esse sentimento, sabendo da história, tendo conhecimento, não tem como a gente não se emocionar. Não tem como chorar e você pensar naqueles jovens que perderam a vida ali. Aí você vai cada vez mais entendendo e querendo fazer que outras pessoas, principalmente os brasileiros, reconheçam esses jovens que foram lá defender a paz e defender essa liberdade que nós temos. Então, por isso que eu continuo com a minha jornada mesmo depois da partida dele. Eu não posso deixar a memória deles morrerem. Não posso, ainda mais eu sendo filha e conhecendo, indo no local e vendo o sofrimento que foi. E é isso que eu gostaria de ver o Brasil reconhecendo esses heróis como os outros países reconhecem. Meu nome é Francisco Conceição Leal. Sou nascido em Valença, estado do Rio. Hoje eu resido em Volta Redonda. Mas não esqueci minha terra, não, ainda volto para lá. E participei da Segunda Guerra Mundial e tenho orgulho disso, porque a FEB não fez feio, compreendeu? Fez bonito. Não estou querendo dizer, a FEB de um modo geral, né? E isso está muito esquecido. O Brasil não está dando muita importância a esse feito da FEB, não se fala mais, com o leste não se toca mais desse assunto. Parece que não existiu a Força Expedicionária Brasileira. Que é um orgulho do Brasil, né? Não é meu, não. É um orgulho do Brasil ter participado dessa luta, dessa guerra mundial, né? Quando a minha mãe teve uma queda de saúde, ela ficou acamada e meu pai pediu que a gente fizesse um revezamento, ficasse com ele, pelo menos até minha mãe se recuperar. E eu ficava mais tempo com eles, né? Então eu levava meu tricô, sentava perto da minha mãe e ficava conversando com ela, tricotando, mas ela ali, naquele momento, ela estava sem noção do que estava acontecendo, ela teve uma perda de memória. Então eu conversava com ela, fazia tricô, fazia muito cachecol, conversando com ela, e foram passando-se os dias. E o meu pai estava muito triste com a doença dela. Então, quando ela dormia, eu largava aquilo tudo e ia conversar com ele. Aí a gente sentava na sala, ou na cozinha, ou no quintal e ficava conversando. Aí um dia que ela dormiu, eu levantei, estava na sala, ele levantou da sala e saiu andando comigo. Quando nós chegamos numa varanda que tem na casa dele, que sai da cozinha para o quintal, ele parou e olhou para o nada. Ele fez um olhar muito vago e falou para mim assim: eu vi o Mussolini pendurado. Aquilo me deu um choque, que eu olhei para ele e falei: o que, pai? Ele falou: eu vi o Mussolini, a esposa dele e mais alguns companheiros dele pendurados. Eu falei: o senhor viu isso? Vi. Aí ele me contou como é que foi isso. Por que o espanto? Porque meu pai nunca falou de guerra, nunca contou história de guerra. Às vezes falava alguma história engraçada, contava uma história engraçada de brincadeira deles com os colegas, mas essas histórias assim, pesadas, ele nunca contou. Eu falei para ele: é mesmo, pai? É. Aí eu falei: peraí, deixa eu pegar um papel para eu anotar isso aí. Ele foi lá dentro, pegou uma agenda dele antiga, me deu e falou: anota aqui. Eu falei: eu vou anotar isso para poder passar para todo mundo ficar sabendo essa história.
Aí ele me contou essa história com todos os detalhes que constam no livro. Aí aquilo passou, minha mãe acordou, voltei para lá e aquele dia ficou por isso. A partir daquele dia, de vez em quando ele começava a contar uma história e eu anotando. Então foi nesse momento que ele começou a falar sobre a participação dele na Segunda Guerra Mundial, que eu comecei a ver o que era uma guerra. E quando eu vinha para casa, que era meu dia de descanso, que eu vinha para casa, eu ficava as madrugadas abrindo o computador e estudando sobre a Segunda Guerra, porque eu não fiz história. Eu não me dediquei à história. Eu fiz biologia e depois eu fiz pedagogia. Então eu não sabia de história. Então eu me deitava em cima de livros, comecei a comprar muitos livros, comecei a ler também na internet. Daí que eu fui ter noção de que era guerra. Ele foi me contando as histórias, eu fui anotando na tal agenda que ele me deu. E depois que estava tudo anotado, eu falei, vou comprar uma impressora, vou digitar, vou imprimir, fazer um livreto e vou dar para a família. Só que as coisas foram surgindo, foram aumentando, foram criando um volume muito grande e eu já tinha conhecimento de alguns livros escritos por veteranos, por descendentes de veteranos. Eu falei, a história do meu pai precisa ser compartilhada com mais gente, precisa ser compartilhada com o Brasil principalmente. Aí que surgiu a ideia de escrever o livro. Eu escrevi a primeira edição, que foi bem curta, e no dia do lançamento do livro, ele falou para mim assim, minha filha falou, vô, você quer falar alguma coisa? Aí ele falou algumas palavras e disse assim, ela, desde criança, fala que ia contar a minha história, e eu não lembro disso. Depois disso, eu comecei a tomar conhecimento da verdadeira história do meu pai, profunda, com mais conhecimento da história dele, antes, durante e pós-guerra. Aí eu descobri que tinha um monumento em Barueri, no 20, e foi até o Arthur que me passou, que tinha lá o monumento com o nome do meu pai, e eu fui 2 vezes para visitar, para ver a história, visitar o museu. Eu consegui ver o livro que foram anotados todos os passos dele, porque nessa época desse monumento, meu pai estava na artilharia. E daí eu consegui, através da Ellen e do Álvaro, a folha de assentamento do meu pai. Então eu recebi do arquivo do Exército uma cópia dos assentamentos do meu pai autenticada pelo Exército. Eu sentei naquelas folhas já assim bem deterioradas e eu comecei a ver todo o passo que meu pai deu durante a guerra. Desde quando ele foi para o regimento Andrade Neves, porque a história dele começa em Valença, tem aí lá na folha de assentamento dele, desde o começo que ele entrou no exército em Valença até a volta dele. Então eu falei, agora isso aí tem que virar uma segunda edição, porque o conhecimento é maior. Se fizer a comparação da primeira edição com a segunda eu acho que é 3 ou 4 vezes mais do que a primeira. Então aí surgiu de fazer a segunda edição para poder sair a história dele completa. Aí sim, agora eu fiquei satisfeita, porque ali está a história dele completa. E qual a mensagem que o senhor daria para os jovens hoje em dia em questão de vocês terem trazido essa paz? Bom, é um exemplo que
jovens de hoje que pela pátria que faz todo o sacrifício. Né? Qual o maior conselho que o senhor dá para um jovem? O jovem não tem que ser patriota, defender o Brasil com unhas e dentes, entendeu? Nunca mostrar moleza, mostrar sempre coragem, porque o medo não adianta nada, não leva a nada. O medo só atrapalha. Pode estar certo do que eu estou dizendo. Encontra-se presente nessa solenidade o Tenente Francisco Conceição Leal, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O Exército Brasileiro presta nessa ocasião a merecida homenagem àqueles que com sacrifício, bravura e glória souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Serão dados os toques de presença de ex-combatente, ocasião em que todos permanecem na posição de sentido. Na sequência, será dado o toque de apresentar arma. A continência da tropa em forma será executada ao pique do clarim e a continência individual será executada durante o respectivo exórdio, com frente voltada para o ex-combatente, que se encontra em posição de destaque no pátio Tenente Moura. Felicidade de uns bons tempos para cá foi acompanhá-lo nas formaturas, nas organizações militares. Ele se arrumava e ficava imponente, ninguém dava a idade que ele tinha. Eu via que era uma alegria ele estar lá, onde era o meio dele, aonde ele gostava e queria conviver. Então, essa, dos bons tempos para cá, era a minha alegria de aparecer formatura e eu levar meu pai. Ele frequentava as homenagens às formaturas que tinham, principalmente, na organização militar que tinha em Barra Mansa. E algumas vezes ele participava de Valença, depois ele se afastou um período de tudo. Mas com o passar do tempo, né, quando eu fui tomando conhecimento da história e tudo, foi um incentivo para ele voltar a desfilar 7 de setembro. Aí eu comecei a ter contato com as organizações militares e aí ele começou a ser convidado para ir. Ele no começo ficava assim, não, vamos sim, vamos lá. E parecia assim que ele ficava sem graça de ir. E eu comecei a incentivar, me arrumar, e vamos fazer aquela força toda. A Ellen me ajudou muito nessas horas. E depois que ele começou a se entrosar para ir nas formaturas, que eu falava para ele, amanhã tem formatura, Valença, tem formatura na mão, que eu chamava que tinha alguma formatura que a gente iria, ele já perguntava pela roupa, cadê minha farda, que era o terno dele, cadê minha farda? Não, já está tudo arrumadinho, amanhã você arruma. E ele levantava cedinho, já começava a querer se arrumar, tomar café. Quando ele tinha condições de fazer sozinho, eu chegava e ele já estava pronto. Sentadinho na varanda, esperando eu chegar, e se eu demorasse, ele achava que eu estava atrasada. Então, eu vejo assim, a satisfação, eu via que ele ficava feliz de estar nas formaturas.
ele tinha aquela postura de militar. Quando eles prestavam continência para ele, ele se postava todinho ereto e também respondia. Então ele tinha amor pelas Forças Armadas. Tinha amor, gostava, elogiava e eu ficava feliz. Ficava feliz, me sentia assim, nossa, eu estou realizando o sonho do meu pai, de levar nas formaturas e ele se sentir bem, participar e ter vontade de ir. De vez em quando, se demorava receber um convite, ele falava, não tem formatura para a gente ir? Eu falava, tem, mas ainda não está na data. As datas são essa e essa. Ele falava para ele, então tá bom. Outro que eu preciso mencionar muito, que me ajudou muito, foi o Capitão Calixto. Calixto me ajudou muito também nessas horas que eu precisava de ajuda para levar meu pai. Então, ele também me ajudou bastante, né, nessas horas. Tenho muito que agradecer a ele, muito mesmo. E a todos os comandantes do Esquadrão de Valença, da AMAN, de Caçapava, porque a gente recebeu o convite e meu pai era muito bem recebido e ele se sentia bem com aquela receptividade de todo mundo, inclusive dos encenadores, em Caçapava, tinha um carinho muito grande por ele. E assim, eu me sinto recompensada por tudo que eu consegui fazer com meu pai, em questão de ele se sentir bem nas formaturas. Deu vida para ele. Bom, hoje nós estamos aqui no 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, Esquadrão Tenente Amaro, o esquadrão que participou da Segunda Guerra Mundial. No dia de hoje, comemoraremos o Dia do Soldado, na qual, em nossa formatura, os nossos soldados incorporados no ano de 2018 realizarão seu juramento à bandeira. No dia de hoje também, contamos com a ilustre presença do Cabo Leal, o nosso herói aqui do esquadrão. O Cabo Leal participou da Segunda Guerra Mundial e sempre nos honra com sua presença em todas as nossas comemorações e atividades alusivas à campanha da Itália. Cabo Leal, saiba que o senhor é o herói do nosso esquadrão. O esquadrão tem por missão não permitir que jamais se apague a chama acesa durante a campanha da Itália. E o senhor, como digno representante daqueles militares que pisaram em solo italiano, sempre nos honra com a sua presença. Um grande abraço ao senhor. É uma grande honra poder estar hoje aqui nesse esquadrão que representa uma parte importante da história da FEB, e poder falar do Cabo Leal, que além de um grande herói nacional, é um excelente ser humano, uma pessoa que ajudou a marcar o nome do povo brasileiro no coração dos italianos. Um homem generoso, que lutou lá com bravura para nos trazer a vitória. Então eu estou muito emocionado, me visto assim com esse uniforme para homenageá-lo e vou fazer isso sempre, sempre levando o nome da FEB. Agradeço muito, obrigado. Falar do São Francisco é muito fácil, porque o São Francisco é uma pessoa incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer das minhas pesquisas sobre os ex-combatentes. E foi muita coincidência também, ele conhecia muita gente da minha família, apesar dele morar em Volta Redonda há muito tempo. Ele é valenciano e ele conta a sua história com muito orgulho, ele conta a sua história com muita bravura e é o que a gente sempre comenta, né? Que até os dias de hoje ele comenta que se ele fosse convocado, se ele fosse chamado para ir para a guerra, ele iria com
maior prazer, porque ele ama a pátria dele, ele está pronto para servir. Então acho que o seu Francisco é uma figura muito importante, porque ele é uma figura de bravura mesmo, de honra, de tudo que a gente está precisando de hoje, né, que é um pouco de amor à pátria mesmo. E ele tem muito respeito, muito amor à pátria. Ele teve a oportunidade de desistir, ele não desistiu, ele foi, ele cumpriu o seu compromisso, né, o seu dever. E a gente, em oportunidades que a gente teve de conversar e tal, ele sempre conta tudo com muita emoção. Ele, né, sempre fala de tudo com muito amor, com muito entusiasmo. E é nítido o amor dele pelo exército brasileiro mesmo. Eu conheço ele, já tem desde a época de 90, quando eu desfilava com os pracinhas em Volta Redonda, em 7 de setembro. Eu sou filho de militar também, e meu pai era muito amigo dele. Então ele participou da construção da cidade, tem a história conosco, e desde esse tempo eu sempre venho respeitando a amizade dele e principalmente os ensinamentos que ele proporcionou pra gente. A filha dele guarda muito também a imagem da FEB no coração e sempre incentiva todo mundo. Então o que eu tenho a agradecer ao meu amigo foi a oportunidade de conhecê-lo. Seu Francisco, tá falando aqui o Sargento Nelson, aqui do Esquadrão, Sargento de Cavalaria. Eu tive a oportunidade de também ir para uma missão lá no Haiti, 2005, 2006. E eu estou aqui para fazer um agradecimento pessoal ao senhor, por tudo que o senhor fez pelo país, por manter o mundo livre. E eu quero aqui agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez pelo nosso país e pelo mundo. O meu muito obrigado ao senhor. Então, sou Francisco, nosso cabo leal. Eu passei por 4 missões de paz e fico imaginando o que foi uma missão que o senhor cumpriu na Itália, uma missão de guerra. Então fica aqui o meu agradecimento, né, do Exército Brasileiro e aqui do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve pelos feitos do senhor na Segunda Guerra Mundial. Nosso coração bate forte na gente imaginar tudo que o senhor passou lá. Parabéns, muito obrigado. Nos anos de 2015 e 2016, tive a grata satisfação de comandar o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, Esquadrão Tenente Amaro, em Valença, Rio de Janeiro, onde pude conhecer o Sr. Francisco, e ali iniciou uma amizade desinteressada, onde compactuamos pelo amor ao Exército e amor ao Brasil. Em determinados encontros entre nós, principalmente em formaturas, em eventos, o Sr. Francisco relatou o interesse, o sonho de conhecer a Academia Militar das Agulhas Negras. Prontamente, sem falar logicamente para ele, entrei em contato com o comando da MAN e sua primeira visita na Academia Militar das Agulhas Negras foi na entrega de espadinho em agosto de 2016. Recebi os vídeos depois da Dona Isalete, a filha do Sr. Francisco, e muito emocionado pelas imagens registradas, pude afiançar a felicidade com que o Sr. Francisco esteve naquele momento, juntamente com o Ministro da Defesa e com vários outros militares, onde foi homenageado por todos no berço do oficialato do Exército Brasileiro. Então, dessa forma, eu gostaria de externar a felicidade de ter conhecido o Sr. Francisco, Dona Isalete também, principalmente pela simplicidade, pelo carisma que ele sempre teve comigo, todo o respeito a ele como soldado de Caxias e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Merece todo o meu apoio, todo o meu respeito. Minha melhor continência para o senhor, Sr. Francisco. Brasil acima de tudo. Eu vou me abster da historiadora agora e vou falar da Elisângela, né? Da Elisângela, que em 2018 teve, vamos dizer assim, um encontro histórico, né, com o Sr. Francisco. A gente teve aquela sincronia,
Existia uma festa no quartel, a qual eu fui convidada, e a Isalete veio me apresentar o seu Francisco. E assim, é difícil até achar as palavras certas para falar do que foi aquilo. Eu estava de encontro com a lenda viva, né? Uma pessoa que é um arcabouço de história, é um arcabouço de um conhecimento do passado, ainda mais de um fato, né, tão emblemático que foi a Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo era ali um sobrevivente, um homem comum, mas que era um herói e estava ali. Eu me lembro que foi uma das experiências assim mais incríveis que eu vivi enquanto historiadora, porque eu não falava mais do fato, o fato estava diante de mim. Eu me lembro exatamente da expressão. Eu me lembro que a Isalete, eu acho que ela percebeu que eu estava nervosa, eu estava emocionada, e o seu Francisco também, mas ele foi assim, de uma doçura, de uma leveza, de uma gentileza, de uma generosidade. Seu Francisco, eu sei que o senhor está no céu dos pracinhas, né? Vocês todos têm um lugar reservado aí com o Papai do Céu. E eu só posso dizer o seguinte, se eu pudesse eu faria tudo de novo. Eu só queria ter mais uma oportunidade de te dar mais um abraço, mas ele não seria tão menos quanto foi aquele que o senhor me deu, porque seria até melhor, seria até maior, né? Eu sou uma privilegiada porque eu te conheci e eu pude te dizer isso. Então, obrigada mesmo. Em 2017, eu fui convidada pelo coordenador da Feira Literária de Valença para fazer a mediação, a entrevista com o seu Francisco Conceição Leal, o veterano Cabo Leal, e sua filha Maria Isalete. Foi um momento único, um momento ímpar, um privilégio, uma grande alegria, porque ali estava começando uma amizade, ali eu estava conhecendo uma pessoa de enorme valor, não só um herói de guerra, mas uma pessoa humana, uma pessoa acolhedora. E naquele momento, durante a entrevista, nós fomos levados muitas vezes às lágrimas pelas histórias doloridas da guerra, mas outras vezes também as risadas, a alegria, porque o seu Francisco fazia questão de juntar essas duas situações. Ele não trouxe, ele não guardou da guerra somente as coisas ruins, ele não veio com traumas de guerra, não. Ele trouxe os momentos ruins, é claro, como experiência, ele trouxe também os momentos bons e ele relembrava com muita alegria dos companheiros, dos momentos vividos lá. E foi um momento assim, quando da entrevista, de muita grandeza e muito aprendizado com o senhor Francisco e com sua filha. Depois vieram muitos encontros, alguns na Associação dos Ex-Combatentes de Valença, outros no Esquadrão Tenente Amaro, e nós fomos então estreitando, a relação, o conhecimento, a amizade. O senhor Francisco sempre foi um cavalheiro, uma pessoa que sabe acolher, que sabe abraçar, uma pessoa de uma paciência incrível, por estar contando muitas vezes sempre as mesmas coisas que perguntávamos, mas ele, de uma maneira muito carinhosa, respondia a todas as perguntas, contava suas histórias, sempre muito elegante, de um porte assim, de muita elegância, sempre muito à vontade no meio militar e sempre com a mesma frase que ele dizia: não tenho medo de nada. E aquela coragem que ele demonstrava
ficou marcada em nós e nos faz acreditar, não é, na força do homem, na coragem do homem quando ele está disposto a lutar. Seu Francisco sempre também falava que se a pátria precisasse dele, ele estava pronto para servir. E isso já do alto dos seus 96, 97 anos, que foi a época em que nós mais conversávamos. Depois veio a pandemia, que nos afastou, não é, um pouco, mas ficou o carinho. E a sua filha Isalete também, que ninguém melhor que ela para contar as histórias de seu pai, e é ela que ilustra a maior parte deste documentário. Meus agradecimentos, minha saudade eterna ao Senhor Francisco. Eu deixo aqui a minha amizade, eu deixo aqui o meu carinho, deixo aqui a minha gratidão. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. O Senhor Francisco, ele foi um presente de Deus na minha vida. Apesar de eu não ter conhecido ele pessoalmente, foi uma honra assim, ser convidada para participar do projeto de fazer um documentário sobre a vida dele. Ao longo dessa experiência, lendo o livro, conversando com a Isalete, vendo os documentos sobre a vida dele, eu cresci muito como profissional, mas também como pessoa, porque a vida do Sr. Francisco ela é um exemplo. Se tem alguém que pode demonstrar o quanto o legado do Sr. Francisco continua mesmo após a sua morte, esse alguém sou eu, porque eu fui impactada por essa história, mesmo chegando depois do seu falecimento. Ele foi um exemplo não apenas por ser um herói de guerra, mas como um ser humano, porque ao longo da história dele, ele demonstrou algo profundamente grande, que é o amor. O amor pelas pessoas, pelo próximo, pelos companheiros, pela família, pela namorada que esperou ele ir para a guerra e retornar para poder se casar com ela. E um amor pela pátria, pela nação, um entendimento de que poderia servir e que era o seu dever, por amor ao lugar em que ele morava. Para falar de amor, eu nunca poderia deixar de citar a Bíblia, como diz em João 3,16, Deus entregou o próprio Filho por amor às pessoas. E assim eu reconheço que de verdade o amor ele é essa entrega, mesmo sem esperar nada em troca. E eu reconheço esse amor na vida do Senhor Francisco. Eu quero dizer, se eu puder deixar uma mensagem para ele, apesar dele não estar vivo para ouvir, que ele foi um exemplo para mim, um exemplo de amor à pátria e amor pelas pessoas. Uma coisa que nunca me sai da memória é que ele falava que ele nunca teve medo. Eu falava, só não teve mesmo medo em nenhum momento? Ele falava, não, a vida requer coragem. Se você não tiver coragem, você não levanta nem da cama. E é mais ou menos assim. E é com essa coragem que eu aprendi com o Sr. Francisco, que eu continuo aqui trabalhando na Associação dos Ex-Combatentes, como uma forma, como um ato de coragem de preservar a memória desses heróis da Segunda Guerra Mundial. Seu Francisco falava que heróis eram só os que morreram lá em solo italiano,
mas para mim heróis foram todos que participaram dos esforços de guerra, seja lá na Itália, seja em Fernando de Noronha, seja fazendo patrulhamento aqui do nosso litoral, seja os nossos aviadores que combateram lindamente, que foram homens assim super exaltados pelos seus feitos de seres humanos. Então, eu continuo com esse ensinamento de São Francisco, né? Não ter medo, não vamos ter medo de lutar pelo que acreditamos, não vamos ter medo de preservar essa história e vamos continuar em frente, porque a vida requer coragem. Para mim não tem outra coisa a não ser falar que o meu pai, ele foi, é e sempre será o meu herói de vida e luta pela paz do mundo e do nosso país. Eu costumo dizer isso, pessoal. Eu nunca tive medo. Enfrentei aquilo tudo, uma palavra de honra. Eu nunca tive medo. Até, olha, tem que eu digo a verdade? Até hoje eu não tenho medo de nada. Não tenho mesmo. Esquecendo sua terra e da sua família querida. Nunca esquecendo sua terra e da sua família querida. Seus sonhos de jovem foram deixados para trás, para cumprir com orgulho o dever de lutar pela paz, para cumprir com orgulho o dever de lutar pela paz. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar. O orgulho que sentimos não tem como falar, pois meu pai é um herói, isso ninguém pode contestar.